Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Você está preparado para receber a tua coroa? Não, tá não. Você está preparado para receber a tua coroa, irmão? Glória a Deus, tem que estar animado. Se isso aí não animar, quem que vai animar a gente, não é não? Glória a Deus. Peço a você que abra a tua Bíblia no tema desta noite, Esté, capítulo 2, versículo 17. Vamos ver se estamos na direção certa, né? Para receber a nossa coroa. Enquanto você abre aí, eu quero mais uma vez louvar ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, por nos dar a oportunidade de mais uma vez estar aqui, trazendo a preciosa palavra de Deus. As minhas líderes, pastora Josi, Patrícia, meu pastor Reinaldo, obrigada. E agradecer também mais uma vez a cada um de vocês que está aqui nesta noite, ao qual o Espírito Santo conduziu, porque precisa ouvir o que Deus tem para falar. Amém? Todos acharam? Amém. Eu vou ler a partir do versículo 15. Diz assim: Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, de tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, que alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim, foi levada Esté ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. 17. E o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais que todas as outras virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou fazer uma breve introdução para a gente entender se nessa noite nós estamos no caminho certo, né? Se nós já estamos preparados para receber, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. E nós vamos partir para morar com Jesus. Bom, a história de Esté, para a gente resumir aqui, eu creio que todo mundo conhece. Uma moça que era órfã de pai e mãe, foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, e tinha um grande propósito de salvar todo o seu povo. Mas todo mundo que nasce com um grande propósito, com um grande chamado, ele tem que passar pelo preparo. Ele tem que passar pelo processo. Não tem processo sem preparo. Amém ou não amém? Então essa moça, um dia, por conta da desobediência da rainha em questão, chamada Vasti, que desobedece a uma ordem real de entrar ao encontro do rei, então é baixado um decreto para que esse mau comportamento da rainha Vasti não se espalhasse e causasse um mau testemunho às outras mulheres. E mediante esse decreto, é ordenado por todo o reinado ali, do rei Assuero, procurasse moças virgens e formosas, candidatas a ser a próxima rainha a assumir o trono. Começa-se então uma procura pela província. E o primo de Esté, Mardoqueu, fica sabendo, vai até a ela e faz o convite para que ela seja uma das moças convocadas para cumprir este propósito. Ela prontamente obedece, se reúne às demais e entra para o tratamento real, aproximadamente 1 ano, se preparando para estar na presença do rei. Por fim, depois do tempo de preparo, ela é escolhida, é a que mais o rei se agrada, então passa a ser a rainha daquela província, a rainha daquele lugar. E logo no início do seu reinado, o seu primo, o tio, como alguns costumam dizer, Mardoqueu, está sentado ali, perante a porta do rei, que era o seu ofício, e ele ouve uma conspiração contra o rei, de 2 dos seus secretários, camareiros, diz o texto. Então ele vai ao rei, a rainha, perdão, e comunica, estão armando uma conspiração contra o rei, vai até a ele e passa o recado. O rei fica sabendo,
age, manda enforcar os dois. Enfim. Então o texto vai dizer que aí começa uma peleja. O inimigo, que até então era um homem de confiança do rei Assuero, chamado Amã. Era um homem muito honrado perante o rei. Todos tinham que se prostrar diante dele quando visse. Mas Mardoqueu assim não fez. E mediante Mardoqueu não ter se prostrado ali, a soberba que está dentro do coração deste homem faz com que ele passe a persegui-lo. E a perseguir o povo de Deus. Então, por ser um homem de confiança do rei, ele consegue que o rei assine um decreto que todos os judeus sejam mortos. Aí começa a peleja dessa mulher. Quando ela fica sabendo, ela imediatamente convoca jejum e oração de 3 dias para poder estar diante do rei, para suplicar pelo teu povo. Eu acho lindo que o texto diz que eu vou orar e vou jejuar, fala com o meu povo para fazer o mesmo, porque eu vou estar diante do rei. Se perecer, pereci. Ela estava disposta a morrer pelo teu povo. Uma mulher de coragem. Então, mediante a sua atitude, ela consegue o favor do rei, consegue marcar um banquete, mais uma vez, e ali está diante dela o oponente do povo de Deus, esse homem que tinha se levantado. E o rei fala para ela: o que você quer que eu te faça? Até metade do reino te será dado. Olha o poder do jejum e da oração. Então, o texto vai dizer que ela consegue que esse decreto seja revogado. E o que tinha sido preparado para matar o povo de Deus, se vira contra quem armou. Quem tinha armado a forca cai nela, não só ele, mas os seus 10 filhos. Para que não haja nem descendência daquele que se levanta contra o povo de Deus. E o texto vai dizer que no lugar de choro, de luto, que seria aquela data para que todos fossem mortos, se comemoraria naquela data a libertação do povo. E o povo tinha uma data para comemorar através da atitude dessa rainha. Resumir bem rápido para a gente entender. Trazendo a atitude de Esther como igreja de Cristo, como uma pessoa preparada para estar diante do rei e alcançar um grande propósito, eu listei aqui 3 características nesta noite para a gente entender se a gente está na direção de uma igreja que realmente está preparada para estar diante de Deus. A primeira é uma identidade. Deus deu uma identidade para cada um de nós, pessoal, que não dá para ninguém. Você é você, eu sou eu. O decreto foi dado para que as moças convocadas fossem formosas e virgens. Tinha que ter uma identidade. Não poderia ser qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Então, o testemunho da Esther não poderia ser igual ao da rainha anterior. O texto vai dizer que a atitude que aquela rainha teve de desobedecer e não entrar diante de uma ordem do rei, não poderia acontecer novamente. E por isso ela foi banida do reino. Uma pessoa com identidade firmada em Cristo, ela não vai copiar o mundo. Ela não vai se corromper. Ela não vai se igualar ao mundo lá fora. Ela tem sua identidade firmada em Cristo, ela não vai mudar. Ela vai querer ser o que Cristo chamou ela para ser. Esther foi chamada com um propósito único. Eu imagino ela ali durante um ano, no meio de um monte de moças. Ela poderia ser igual a querer ser igual às outras. A gente pode sim, irmãos, querer admirar, mas querer ser igual ao outro, não. Admirar, honrar, respeitar, sim. Mas querer ser igual ao outro, não. Deus fez você do jeito que você é. A sua identidade, ela é sua. Ninguém pode tirar. Então essa é a primeira característica nessa noite que a gente precisa entender. A nossa identidade tem que ser a de Cristo. Não podemos nos corromper. Não podemos mudar diante da situação. Ela não mudou, ela passou pelo tratamento, ela se submeteu, mas ela continuou no propósito que Deus tinha para a vida dela. Quantas pessoas já saíram do seu propósito? Porque já não quer mais ser o que Deus quer para ela. Ela quer ser qualquer outra coisa, menos o que Deus chamou para ser. Então essa pessoa não está preparada para entrar diante do rei. Não tem como.
Porque como eu quero estar diante do rei se eu não quero ser aquilo que ele projetou para eu ser? Para você ser? Não tem como. Uma segunda característica, obediência e submissão. Ela se submeteu a esse tratamento durante 1 ano. Sabe lá quantas coisas ela precisou ouvir ali naquele bastidor, quantas coisas ela precisou escutar, mas ela ficou ali. Como a pastora falou aqui, ela comeu do que foi oferecido, ela bebeu, ela vestiu. Ela obedeceu a ordem do seu primo Mardoqueu, que ela é judia, não poderia falar. Ele falou, não fala para ninguém que você é judia. E assim ela fez, não falou para ninguém, porque ainda não era chegado o momento certo. Tem um momento e hora certa para a gente abrir a nossa boca. Tem um momento e hora certa para a gente falar as coisas que Deus manda a gente falar. E se não tiver obediência, não vai dar certo. Se não tiver submissão, não vai dar certo. E obedecer é fácil, irmã? Não. Geralmente a gente tem que fazer aquilo que a gente não quer fazer. Mas é aí que está o segredo do negócio. É aí que está a diferença da igreja que está preparada para entrar diante do rei. Ela obedece porque ela tem fé. Ela obedece porque ela sabe que aquilo vai gerar coisas boas. Vai gerar bênção para a sua vida. Vai ver a história da sua vida mudar. Vai ver Deus salvar a sua família. Vai ver Deus fazer o plano dele executado na sua vida. Por quê? Se obedeceu. Foi submisso. Independente da posição ou cargo que a gente ocupa, irmãos. É obediência à palavra de Deus. É o que está escrito aqui. Não tem como a gente meditar aqui dia e noite e não aprender. E continuar sendo da mesma forma. E é essa a característica da obediência dessa mulher, dessa jovem rainha, com um propósito tão grande, tão lindo. Imagina você vir cativo, ser ali um povo que era oprimido, e ter um chamado, uma missão para cumprir. Ela poderia falar, se revoltar, falar, não tenho pai, não tenho mãe, estou aqui, estou cativa aqui, estou à mercê de homens aqui, passando humilhação, eu vou obedecer nada? Não é assim? Que às vezes a gente está passando uma luta, uma prova terrível, eu vou obedecer nada? Não sabe como está a minha vida? Eu vou obedecer para quê? E aí a gente perde a oportunidade de estar na presença do rei. Perde a oportunidade de ser a igreja preparada para aquilo que é eterno. A gente não está aqui buscando coisa passageira, material, não. Essas coisas vão ser acrescentadas, a palavra de Deus fala. Primeiro busca-se o reino. As demais coisas elas vão ser acrescentadas, irmãos. A gente tem que ter fé nisso. Tem que pôr a nossa fé em ação. A fé dessa menina era muito grande. Nos colocando no lugar dela, talvez eu não suportaria, não. Já parou para imaginar? Meditando no texto? Te convido a ler, se você não leu a história, você leia. Leia a Bíblia toda. Se aconteceu na vida dessas pessoas aqui, consequentemente vai acontecer na minha e na sua vida também. Porque a promessa é para aquele que crê. E nada é impossível para aquele que crê. Mas é crer de verdade, irmão. É querer o céu de verdade mesmo. É querer estar com Jesus naquele grande dia. Está difícil, tem problema. Parece que quanto mais eu oro, irmão, mais as coisas pioram. É assim mesmo. Porque a gente não vai ficar aqui. A gente não é daqui. Estamos de passagem por esse mundo. Temos missões para cumprir. Como essa jovem tinha. De salvar todo um povo. Sabe lá se alguém olhou para ela com a mesma benevolência? Será que alguém pensou na causa dela quando ela estava lá presa e cativa? Mas não importa. A gente tem que fazer a diferença. Mas às vezes a gente pensa assim, não, ninguém olhou para a minha causa, ninguém olhou para o meu problema. Eu não vou fazer não. Você não está preparado ainda. Ah, eu estou passando luta, dificuldade, ninguém me liga. É assim mesmo. Faz você por alguém. Enquanto você vai fazer pelo outro, Deus está fazendo por você. A história termina dizendo que aquele povo foi honrado grandemente. Passou a viver as maravilhas de Deus através do testemunho dessa jovem. Irmãos, tem pessoas que vão viver o sobrenatural, as maravilhas através da minha e da sua vida. A gente tem que deixar o egoísmo de lado. Os problemas de lado. Ai, irmã, mas é difícil. Mas Jesus não disse que seria fácil. Às vezes a gente quer se apegar a palavra de homem lá fora. Não, se apega o que Deus está falando com você. E continua. E faz a obra. Deus tem um grande propósito para realizar.
Foi falado aqui no ciclo de oração. Eu sou Esther, você é Esther. Toma posse da sua vitória e receba a coroa da vida. Irmãos, isso é profético. A gente não vem aqui às quartas-feiras ensaiar para vir representar para vocês. A gente veio aqui liberar profeticamente sobre a sua vida. Saia daqui hoje entendendo que você tem um grande propósito, um grande chamado. Igreja é para fazer a diferença, não é para ficar parada. Igreja é para se posicionar e fazer o que Deus chamou para fazer. Mesmo estando passando por dificuldade. É no tempo da dificuldade que Deus vai nos provar. A palavra de Deus diz lá em Êxodo que Deus colocou o povo no deserto para saber o que tinha no coração. Justamente para saber se verdadeiramente eles queriam prosseguir ou parar de uma vez. E Deus sabe de verdade quem é que está preparado e quem não está. Uma terceira coisa, muito importante, falado aqui constantemente: intimidade. Esther era uma mulher de intimidade com Deus. Imediatamente, quando ela fica sabendo do decreto para matar o seu povo, ela vai fazer o quê? Jejuar e orar. Diante da notícia mal que a gente faz às vezes, se desespera. Abandona Jesus. Deixa de vir na igreja. Deixa de ler a Bíblia. Deixa de orar. A gente faz o oposto. Isso não é posição de igreja preparada. Se até hoje foi a atitude de algum de nós aqui, é noite de mudar. É noite de sair daqui entendendo que você foi chamado para um grande propósito. Mas você precisa ter sua identidade firmada em Cristo. Você tem que ser submisso e tem que ter intimidade. A intimidade dessa mulher fez com que Deus operasse. Ela orou, jejuou e Deus fez o resto. Reagiu, decretou, revogou o decreto de morte, deu vitória ao povo. Olha quanta coisa Deus pode mover com jejum e oração. Mas a gente não quer jejuar, a gente não quer orar, a gente está cheio de desculpa. E ainda nos dizemos preparados para a vinda de Cristo. Essa é noite de mudança. Essa é noite de mudança de mente nas nossas vidas. Deus está falando com a igreja nos últimos tempos. Intimidade, secreto, intimidade, secreto, intimidade, secreto. Você e Deus. Mas a gente está atarefado demais. Tem muita coisa. Tem muito problema para resolver. A gente não resolve nada. Quem resolveu o problema desse povo? Deus. Através da intervenção dessa mulher que estava disposta a morrer pelo seu povo. Será que nós estamos dispostos a morrer por um propósito de Deus nas nossas vidas? Quando fala em morte já bate o desespero. É o que o pastor sempre fala, que a gente quer ir para o céu, mas a gente não quer morrer. Não é verdade? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É difícil. É muito difícil. Se colocar na posição de uma igreja preparada não é fácil. Mas eu também não vi no texto ela reclamar. Eu não vi no texto Esther esmurecer. Eu vi ela guerrear. Eu vi ela se posicionar. Eu vi ela se colocar no lugar do seu povo. E um detalhe muito importante, a humildade dessa mulher. Ela tinha um cargo de suma importância, mas em momento algum perdeu a humildade. Em momento algum deixou de ouvir a voz de Deus. A gente precisa ter um cuidado, irmãos, com isso. Deixar de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus é muito triste. Perder a direção de Deus é muito triste. Uma coisa é Deus estar em silêncio, outra coisa é a gente não ouvir mais a voz dele. Isso é muito triste. Ela podia ver Deus? Não. Ela ouviu a direção. Dobra o seu joelho, ora, jejua. Eu vou operar nessa causa. Eu vou livrar o seu povo. E ela foi até o fim. A igreja preparada não desiste. A igreja preparada vai até o fim. Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte, herdaria a coroa da vida. Ser fiel até o fim. Até o fim com Cristo, igreja. Até o fim. É para isso que a gente foi chamado. Senão a gente ficava lá no mundo, fazendo a vontade do adversário,
fazendo a vontade do inimigo. É curioso porque que a gente vem para Jesus e a gente não quer cumprir o que Ele tem para a nossa vida. É um processo doloroso, é um processo espinhoso, dá vontade de parar muitas vezes, mas o que está dentro de nós é maior. O fôlego de vida que nos foi dado, que nos foi soprado, é muito maior. O que está dentro de nós é muito valioso para desperdiçar, para perder tempo com aquilo que Deus não tem para as nossas vidas. A gente tem que querer o que Ele quer. A igreja preparada é assim, ela é determinada, ela tem um objetivo. Não tem como ser preparada e não ter um objetivo. Qual é o objetivo? Ir para o céu, receber a coroa. Quando eu vi esse tema, eu falei, meu Deus, é a pergunta que a gente se faz o tempo todo: eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Será que se Jesus me chamar agora, eu vou subir? Será que o meu comportamento diante do rei vai ser qual? Será que ele vai me chamar? Ou será que ele vai dizer, eu não te conheço, eu nunca te vi? Já pensou que tristeza? Nesse dia a gente ouvir isso? A palavra de Deus diz que naquele grande dia, Jesus vai colocar a direita e a esquerda e vai julgar. Uns vão ouvir bem-vindo, e outros vão ouvir, eu não te conheço. De que lado eu e você queremos estar? O nosso comportamento hoje nos coloca de que lado? A palavra é dura, irmãos, essa noite. Mas é uma reflexão para a gente sair entendendo e querendo a nossa coroa. A gente não deve querer só o céu, não. A gente tem que querer o processo também. Porque o processo nos torna pessoas melhores com Deus. Nunca vi ninguém que andou com Deus não se tornar melhor. Porque a palavra diz que Ele tem planos de paz, tem o melhor, planos mais altos, melhores, de nos fazer prosperar. Por que eu não mudo? Será que eu realmente quero o céu? Será que eu realmente estou disposto? Será que a minha identidade mesmo reflete Cristo? Será que quando olham para nós lá fora, ou aqui dentro mesmo na casa de Deus, está refletindo o quê? É para pensar, mas é para mudar também. A palavra vivifica, liberta, traz vida. Ela traz vida. Nessa noite Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida novamente. É necessário. É necessário. Tempo de crer, toma posse do que Deus tem. É tempo de estar preparado, irmãos. Sair por essas portas e falar, se o Senhor me chamar agora, eu subo. E se alguma dessas coisas que Deus ministrou nessa noite, identidade, submissão, intimidade, ainda não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso caráter, que nessa noite, em nome de Jesus, venha inundar o nosso ser, essas características. A gente venha transbordar Cristo em tudo que a gente fizer. Ao abrir a nossa boca, Cristo se apresente. Nos nossos passos, Cristo seja apresentado. Não espera estar num ambiente de culto, aqui dentro do templo, para Deus mover, não. Deus pode mover em qualquer lugar através da sua vida. Aonde você pisar a planta dos pés, Ele é com você. E é isso que Ele quer fazer através das nossas vidas. Ele quer operar, para mostrar para o mundo lá fora, que a igreja está de pé. Não somos igreja derrotada, não existe igreja derrotada. Existe um cristão que desistiu. Existe um cristão que ainda não entendeu o propósito. Mas nessa noite, todos aqui que aqui estão, entenderam. E são uma igreja preparada para receber aquilo que Deus tem. E antes que chegue o dia de receber a coroa, você vai receber a promessa de Deus na sua vida. Porque Ele te fez promessa. E a palavra diz que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para mim e para você. Não duvide da fidelidade de Deus. Esther não duvidou do que Deus podia fazer. E ainda que ela perecesse, ela estava disposta. Então, ainda que muitas das vezes a gente vai abraçar uma causa e um propósito aqui na terra, se a gente vier passar por uma luta, entenda que vai valer a pena.
apóstolo Pedro escreveu dizendo que é melhor a gente perecer fazendo o que é certo do que fazendo o que é errado. E quantas das vezes a gente se posiciona para fazer o que é certo e o vento vem, e a prova aumenta, mas você continua fazendo o que é certo. Igreja sem luta não é igreja. Igreja sem provação não é igreja. Igreja que não luta, que não persevera, não é igreja. É qualquer outra coisa, menos igreja. Igreja que não quer ter uma identidade firmada, não é igreja. Igreja que não obedece, não é igreja. Igreja que não conhece Cristo, não é igreja. Não pode ser considerada igreja. É tempo de mudança. É tempo de ser diferente na presença de Deus. O Espírito Santo está, não só falando, está gritando para nós, nesse tempo. Ele tem pressa para realizar. Ele tem pressa. E Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você está sentado aqui hoje ouvindo essa mensagem. Ele sabe que você é capaz. Ele não chamou derrotado, Ele não chamou perdedor. A palavra diz que em Cristo somos muito mais que vencedores. Então Ele não chamou perdedor. Aqui tem vencedor. Aqui tem igreja preparada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Para vencer, para avançar, para cumprir o chamado, para cumprir o propósito. Aí tem um detalhe, tem uma diferença. Tem o tempo de preparo. Se submete ao tempo de preparo. Porque também não é de qualquer maneira que a gente vai adentrar diante da presença do Senhor. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. A gente não sabe esperar às vezes. A gente quer na hora, quer rápido, quer pra já. Mas o tempo de Deus é perfeito. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E quando chega o tempo, nós seremos sim vitoriosos. A gente não pode querer fazer nada fora do tempo. Que nessa noite a gente saia daqui tomando posse da nossa vitória. Somos vencedores. Somos uma igreja preparada para subir, para chegar no nosso alvo, nosso objetivo, na nossa maior promessa, no nosso maior incentivo quando a gente acorda. Tudo dando errado, mas Jesus está voltando. Estou numa prova, numa luta, dificuldade, mas Jesus está voltando. Meu momento está chegando e eu vou receber a minha coroa. Amém? Essa foi a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade.